A gente segue adiante agora para falar sobre endividamento. O Paraná registrou o menor percentual de endividados para o mês de janeiro dos últimos 8 anos. Os dados fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio do Paraná. Os números indicam que o volume de endividados no estado caiu em janeiro. Segundo o estudo, 88% das famílias possuíam algum tipo de dívida no início do ano, o menor percentual para o mês de janeiro dos últimos 8 anos. Conforme a FEComércio, essa queda no endividamento sugere que os consumidores paranaenses conseguiram se planejar melhor para as compras de fim de ano, utilizando de forma mais consciente o 13º salário. Rodrigo Schmidt, coordenador de desenvolvimento empresarial da FEComércio Paraná, falou sobre esse estudo. Com relação ao percentual de famílias sem condições de quitar suas dívidas, esse ficou em 3%, também o menor patamar da série histórica. Na análise por faixa de renda, entre as famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, o endividamento correspondeu a 85,1%, e entre aquelas com renda inferior a esse patamar, o índice foi de 88,6%. A principal fonte de endividamento entre os paranaenses é o cartão de crédito, correspondendo a 92,1%. Na sequência vêm os financiamentos imobiliário e de veículo, ambos com 5,3%. Esse estudo também destaca que a inadimplência apresentou uma queda no estado, enquanto a média nacional de famílias com contas em atraso foi de 29,1% em janeiro. No Paraná, esse percentual foi de apenas 12,3%, o mais baixo da série histórica da pesquisa. E por que é importante a gente destacar isso? Porque quando a gente olhava tanto para o endividamento quanto para a inadimplência, o Paraná, nos últimos meses, eu diria que ao longo de todo o ano de 2024, estava sempre ali entre os 4, 5 principais estados. O endividamento, eu vou dizer, contrariando inclusive aqui parte do que pontuou o especialista, ele é um pouco mais preocupante, sim. Não é só o fato dos consumidores conseguirem se planejar melhor para as compras de fim de ano que fez com que esse índice reduzisse. Endividamento é muito comum quando você tem ali um financiamento, por exemplo, de um imóvel, de um carro, quando você usa cartão de crédito. Então significa que você tem crédito. Se você tem crédito é porque você é um bom pagador. Agora, quando a gente fala da inadimplência, aí sim é um cenário mais preocupante, porque é justamente quando você, apesar de conseguir contrair a dívida, não consegue arcar com ela, não paga em dia. E aí você tem uma série de restrições que inclusive vão te impedir de ter acesso ao crédito no futuro. Por isso, esse é o índice mais preocupante, o que tem que ser trabalhado aí na população para a gente conseguir reverter. Fala muito sobre a condição econômica do país, sobre a dificuldade ou não das famílias de arcar com todas as despesas que são necessárias. A boa notícia é que enquanto a média nacional está aí em quase 30%, 29,1%, agora em janeiro de 2025, aqui no Paraná a gente ficou abaixo dessa média e de uma forma bastante significativa. Apenas 12,3% então dos paranaenses, apesar de muitos deles endividados, mais de 80%, 88%, só 12,3% não estão conseguindo pagar essas contas em dia. E aí, qual que é a sua situação? Conta pra mim lá na live, a gente vai conversando ao longo do RIC Notícias Opinião.